Olá, hoje nós vamos falar de acidente vascular cerebral, o popular derrame. Daqui em diante nós vamos nos referir aos acidentes vasculares cerebrais como AVCs, que eu acho que que é a terminologia mais conhecida por todos. E a discussão de hoje é basicamente explicar o que fazer com os pacientes que tiveram um acidente vascular. Normalmente, esses pacientes têm um episódio que é agudo e depois disso, muitas vezes a família fica sem saber o que fazer. E nós vamos tentar mostrar quais são os cuidados que devem ser tomados. Quer dizer, o diagnóstico de AVC e os cuidados não terminam quando o paciente tem alta hospitalar ou quando o quadro se torna estável. Como nós vamos ver, os cuidados devem ser instalados o mais cedo possível. E para isso nós trouxemos um bando de gente aqui. Trouxemos o doutor Eduardo Rocha. O Eduardo é médico, fisiatra da Faculdade de Medicina da Santa Casa, em São Paulo. A doutora Carolina Souza, a doutora Carolina Souza, que é médica neurologista especializada em movimento e cognição e é da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. O Guilherme Herrera, que é especialista em fisioterapia neurológica da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. E, finalmente, a Fátima Vizcarra, que é cuidadora, e é cuidadora do próprio marido, e a gente vai começar por ela. Essa discussão nossa tem o apoio da Ipsen. Vamos começar, então, por você. Me diga, o que aconteceu, como é que você chegou a essa profissão de cuidador? É, bom, boa tarde. O meu marido teve um AVC, ele tinha 37 anos, eu também tinha 37. Nós estávamos brincando um carnaval. Ele foi separar uma briga que aconteceu de algumas pessoas e ele levou uma pancada muito forte na carótida, nessa região. Passado um tempo, ele desmaiou. Eu achei que era do calor, imaginei que ele tivesse passado mal por conta disso. E logo a gente viu que demorou para ele retornar, foi chamada uma ambulância e fomos para um hospital público. Chegando lá, como a gente estava de fantasia, logo foi encarado que ele era um bêbado ou tinha usado droga, qualquer coisa assim, e foi deixado num canto e demorou muito para poder ele receber algum primeiro atendimento. Horas? Horas. Foi muito confuso, porque eu tentava ajuda, dizer que ele não estava bêbado, que ele precisava de ajuda. Eles só conseguiram me ouvir quando ele teve uma convulsão muito forte. E aí ele foi levado para fazer exames e quando voltou dos exames ainda demorou muito para ser, diagnosticado. E, enfim, quando eu ouvi a notícia: "Seu marido teve um AVC", foi muito impactante, muito forte e eu de fato não fazia ideia o que que significava aquilo, quais eram as dimensões e etcétera, e eu vim saber tudo isso ao longo do caminho. O fato é que ele também não recebeu o atendimento adequado com rapidez, ele chegou no hospital rápido, mas demorou muito para levar em conta que um homem com uma fantasia de carnaval pode estar Claro. tendo um AVC. Ô, Fátima, e o que ele apresentava? Qual foi a consequência desse golpe que ele sofreu? Ele ficou em coma, por em torno de 5 a 8, acho que 8 dias, porque nós ficamos 28 dias no hospital. E ele ficou em coma num primeiro momento, a médica nos chamou, a neurologista, que é uma neurologista que inclusive acompanha ele muitos anos, e ela explicou, a gravidade da lesão e que naquele momento eles estavam trabalhando para que ele sobrevivesse. Não tinha como, dimensionar a extensão do que seria o AVC. Então ele ficou, em coma e a gente buscando saber como ele sairia dali. Quando, passado um tempo, a médica me chamou e falou: "Quando você vem visitá-lo na UTI, você fala do lado dele". Eu ficava falando, eu sou falante normalmente, eu ficava falando com ele mesmo ele dormindo, né.
E ela diz que os médicos assistentes perceberam que ele tinha uma reação. Era quando se falava e ouvia uma voz conhecida, ele tinha uma reação. E aí ela me pediu, que ele já estava sendo encaminhado para o quarto, se eu poderia morar no hospital, praticamente, e ficar falando com ele, estimulá-lo. E foi isso que eu fiz, né, eu tinha um filho de 2 anos, era tudo muito complicado, mas eu fui para o hospital e eu lia, eu, contava coisas, eu falava o dia inteiro com ele. E tentando com que ele fosse acordando, aos poucos ele foi acordando de fato, mas ele não falava, e ele tinha todo o lado direito comprometido, porque ele teve o AVC do lado esquerdo do cérebro, então todo o lado direito era comprometido, incluindo a fala. Então ele não conseguia falar nenhuma palavra naquele momento. E Quer dizer, e ele os cuidados que você tomava com ele era você falando o tempo inteiro, nenhum num primeiro momento era, sem dúvida nenhuma, acho que o que nós tivemos logo no começo, que eu acho que foi fundamental, ele teve um fisioterapeuta, desde da UTI. Eu não entendia no começo por que tinha uma fisioterapia dentro da UTI, mas depois eu entendi bem, assim, o quão importante era aquilo. Então era neurologista e naquele momento o fisioterapeuta. Quando ele voltou para casa, ele teve, além da fisioterapia, que era constante, a fonoterapia, que foi outra etapa de descoberta do que seria Que idade ele tinha quando 37, 37 anos. 37, nós 2. Menino, né. Menino, menina. Qual a importância desse cuidado ao qual se referiu a Fátima, de você ter um fisioterapeuta já na UTI? É fundamental esse cuidado, porque após o AVC, nós temos várias alterações que começam a aparecer muito rápido e a prevenção delas também tem que ser muito rápidas. Então, como a Fátima bem disse, o AVC não é a doença de uma pessoa, mas de uma família, de um núcleo familiar que desestrutura muitas coisas. Então, você ter terapeutas, seja da área da fisioterapia, seja da área da fonoterapia, terapia ocupacional, psicólogos para apoiar muito a parte dos cuidadores, o assistente social muito próximo para fazer essa ponte, é fundamental para que você comece a evitar complicações que vão ser muito mais difíceis de tratamento após elas estarem instaladas. Então, o trabalho inicial é um trabalho fundamental de estímulo e também de prevenção de médio e longo prazo. Nessa fase inicial, quais são os sinais que a pessoa apresenta, os mais frequentes, as deficiências? Nessa fase bem inicial, muitas vezes, e eu te falo a fase inicial, infelizmente, no AVC, nos primeiros 3 meses, é ainda uma fase inicial no AVC, são coisas que vão aparecendo um dia após dia, algumas melhoram, outras vão se tornando importantes, mas talvez as 3 mais graves, né, e importantes, seja as dificuldades para fala, a incapacidade, não só para fala, mas para deglutir também, para usar a sua boca, língua, faringe de forma adequada, porque é o risco, porque você pode broncoaspirar e isso traz complicações. Explica o que é broncoaspirar, né? Imagina que a pessoa não consegue falar, mas também não consegue controlar a língua, né, e a boca, e até a saliva, de vez de ir para ser engolida, ela pode ir para o pulmão, causando uma complicação grave, uma pneumonia e inclusive o risco de mortalidade maior nessa fase, né. Além disso, os pacientes também desenvolvem essa perda de força geralmente de um dos lados do corpo, às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo do sítio onde teve esse AVC. Mas, e essa perda de mobilidade e de força não é só a parte motora, mas a parte sensitiva, que pode gerar muita dor, gerar complicação e alguns sintomas, né, os sinais que a gente chama de espasticidade, que é aquela contração exagerada do membro, que leva a dificuldade de posicionamento. E também, junto a uma complicação importante, é a dificuldade do raciocínio, né, o retorno cognitivo, que é uma parte importante da nossa compreensão. Então, de uma hora para outra, você deixa de fazer tudo que você já aprendeu, aprender a aceitar, aprender a comer, aprender a falar,
Até o controle, né, da sua bexiga, do seu intestino, você perde, e é algo que tem que ser trabalhado com o decorrer do tempo para a retomada de todas essas funções. Você é chamada para ver um paciente assim, né, está na UTI, vamos pegar o caso do Rui, o esposo da Fátima. Está lá, desacordado, não tem contato nenhum. Como é que você, como neurologista, faz a avaliação numa fase como essa? Essa história que a Fátima contou, eu acho que é uma história que ela ainda acontece no Brasil, que não deveria acontecer, mas existem cenários e o cenário ele tem muitas mudanças positivas. Hoje houve todo um trabalho de entidades médicas para que isso que aconteceu com ela aconteça cada vez menos, e algum sucesso muito importante tem se atingido nesse ponto. Cada caso, a avaliação interna, cada caso é um caso, a gente vai olhar nível de consciência, se o paciente ainda tiver, né, nível de consciência. Existe o exame físico ativo e algumas escalas para quantificar o déficit, e existem os exames mesmo complementares para poder identificar a extensão e propor o tratamento adequado. O ponto do AVC é que o tempo é um marco imprescindível, tanto na fase aguda quanto na reabilitação. Então, o tempo ele pode ser seu aliado ou seu carrasco. A gente tem que economizar tempo no tratamento agudo para evitar ou minimizar as sequelas, e depois na reabilitação o tempo de novo vai ser um marco. A reabilitação precoce, ela também vai acontecer um desfecho muito mais positivo se a gente tiver o tempo com aliado. Então, acho que esses são os grandes desafios. E a avaliação interna seriam esses dois, o exame físico, neurológico, com a propedêutica de exames complementares para decidir o melhor tratamento. Qual é o inconveniente dessa demora que aconteceu no caso do Rui? Houve um movimento muito grande, muitos neurologistas, assim, da subespecialidade que a gente chama de neurologia vascular, numa campanha de popularizar e conscientizar e orientar primeiro a população. Então, nessa época, 18 anos, isso coincide mais ou menos com quando eu era residente. E nessa época as pessoas não sabiam no Brasil nem nomear o AVC. As pessoas falavam vários nomes, mas não nomeavam corretamente. Então a gente estava muito abaixo do que era o esperado. E essa campanha das entidades médicas junto ao Ministério da Saúde foi na direção de capacitar os profissionais, treinar profissionais, levar o tratamento que ele existe, né, avançar nesse tratamento e criar centros de tratamento de excelência para o AVC, seja do SUS ou seja no privado. E é um movimento que vem num contínuo nesse período. Então, eu gosto de trabalhar com cenários, né? Eu estou na outra ponta, que é muito mais a reabilitação, mas existem o cenário, eu dividiria, né, no cenário que a gente partiu, no cenário que a gente está atualmente e no cenário ideal. Nós estamos longe do cenário ideal, mas muito se andou da época que ela conta para o que é hoje a estrutura do Brasil para um atendimento de um paciente. Óbvio que existem deficiências, mas eu acredito que seja muito melhor do que foi naquela época. E essa era a crítica das pessoas que começaram esse movimento, levar um tratamento que o tempo é seu aliado ou seu carrasco, né? Isso é muito importante. Então, teve toda essa conscientização de orientação da população, capacitação profissional e capacitação dos centros mesmo hospitalares, para poder oferecer o tratamento precoce. Então, N coisas poderiam talvez terem sido diferentes. É impossível da gente julgar, mas com certeza o atraso é algo que é desfavorável. Guilherme, as pessoas estão acostumadas a ouvir falar em fisioterapia quando alguém tem um problema no joelho ou torceu o pé, precisa fazer fisioterapia depois. Qual é a diferença entre essa fisioterapia mais popular e a fisioterapia no caso dos AVCs? Drauzio, o AVC ele é uma das condições mais complexas de serem tratadas na fisioterapia. Tem um pesquisador que na década de 80
ele descreveu um fenômeno que ocorre logo depois que o AVC ele se instala, tá? E ele descreveu esse fenômeno como o aprendizado do não uso. O que isso significa? Aprendizado? Aprendizado do não uso ou aprendizado do desuso. O que isso significa? Logo após a instalação do déficit motor, o indivíduo ele começa a aprender a não utilizar aquele lado que ele tem mais dificuldade. Então, nessas assimetrias funcionais, a gente tem a maior complexidade no tratamento da reabilitação neurológica. Portanto, o fisioterapeuta que vai fazer o acompanhamento do indivíduo que teve um AVC, ele tem que ser especialista no tratamento, tá? Ele tem que conhecer toda o funcionamento do encéfalo, né? A fisiologia do sistema nervoso central, a fisiopatologia do sistema nervoso central, todos esses fenômenos que estão envolvidos após a instalação de um AVC, né? Para que ele possa fazer a escolha das estratégias adequadas para poder, então, potencializar o tratamento do indivíduo, tá? É um profissional que tem que conseguir avaliar adequadamente esse indivíduo, tá? E correlacionar os sinais e sintomas que ele encontra no indivíduo, né, para que ele possa identificar como esses sinais e sintomas vão influenciar no movimento desse paciente, para que ele possa conduzir o treinamento, tá? Então, quando a gente vê o fisioterapeuta fazendo o treinamento, movimentando uma perna, movimentando um braço, parece que o foco é aquele segmento, mas na verdade não. Todas as estratégias estão voltadas para chegar aonde está a lesão. E aonde está a lesão? Está lá no encéfalo, tá? Então, as estratégias elas são voltadas para gerar plasticidade neural. Tá? Então, a literatura ela tem determinada claramente quais são as estratégias que têm alta evidência científica para que a gente possa promover de forma bastante efetiva essa plasticidade neural. Então, o profissional ele tem que ser habilitado e capacitado para conseguir potencializar a recuperação funcional no seu máximo de funcionalidade. O Guilherme, explica o que é plasticidade neuronal. Plasticidade neuronal é a capacidade da área comprometida de se reorganizar, tá? Então, as sinapses, as conexões neuronais, elas vão as conexões neuronais restantes, elas vão se potencializar ou vão encontrar novos caminhos para que aquele impulso que vai gerar o movimento, ele encontre um novo caminho para que possa ter o movimento novamente. Tá? Então, é isso que vai fazer com que aquele indivíduo que perdeu o movimento possa se movimentar de novo e possa ser funcional de novo. Então, nós temos a possibilidade do indivíduo que teve um AVC e recebeu uma boa intervenção, desde lá da UTI, até que ele chegou lá na casa dele, foi para um centro de reabilitação e conseguiu potencializar esse desenvolvimento dele e chegou na sua capacidade funcional máxima. Em contrapartida, se esse indivíduo ele não recebeu toda essa estimulação de forma adequada, ele poderia até ter um bom prognóstico, tá? Mas ele pode, de certa forma, ser dependente nas atividades mínimas do cotidiano por não ter recebido a intervenção de um profissional capacitado. Ô, Fátima, e então seu marido teve esse AVC, ficou internado quanto tempo? 28 Inconsciente? dias. 28 dias. Aí ele começou, como é que foi essa recuperação e em que estado ele chegou em casa? Ele voltou para casa, ele estava mais de 10 quilos mais magro, Quantos quilos? mais de 10. Não tinha compreensão, não falava, usava fralda, estava bem torto no rosto. Então, eu preparei a casa para recebê-lo com cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, e tudo a gente aprende, né? Fui aprendendo a fazer isso. E ele chegou, não tinha compreensão, e eu só notei que ele tinha um déficit cognitivo muito acentuado quando a fono veio, que foi logo que ele chegou, porque a fono fez uns testes com umas cartelas, na época usava-se essas cartelas, e aí eu acho que ela fez 80 cartelas e ela apresentava 3 figuras e pedia para ele apontar a figura, então ele errou, eu acho que 72. Ali a minha ficha caiu,
do grau do problema que a gente tinha, porque ele não tinha compreensão do que lhe era pedido, né? Então foi todo um processo, como eu disse, eu tinha um filho de 2 anos, na época eu achei que era importante, eu etiquetei a minha casa absolutamente toda. Então, se você chegasse em casa, tinha etiqueta assim, porta, janela, gaveta, televisão, a minha casa era toda etiquetada. E eu comecei a falar tudo para ele. Obviamente que isso não foi só da minha cabeça, né? Fui ouvindo os profissionais. Vamos dizer, o que a gente não teve naquele primeiro momento, naquelas primeiras horas, nós tivemos depois. Neurologista, a fono, o fisioterapeuta, eles foram ensinando a gente e explicando, assim como você fez. Você foi explicando e eu fui lembrando muita coisa. Foi explicando qual era a questão, como é que o Rui estava e como é que ele precisava, o que ele precisaria naquele momento, que a família se imbuísse no tratamento dele junto com os profissionais sabiam o que estavam fazendo e a gente precisava apoiar aquilo para que aquilo desse uma potencialidade. Então, com o fisioterapeuta em especial, eu fui aprendendo a movimentos, porque ele não estava lá o dia inteiro. Eu falei, eu posso fazer esse movimento outras vezes no dia? Pode. E ele foi me ensinando. Tanto que o meu filho brincava de fisioterapia, né? Ele era uma criança que brincava com os bonecos, fazia assim, colocava choquinho. E a gente tem imagem disso. Enfim, a gente tira, vamos dizer, uma graça no meio desse desafio gigante que foi. E a melhora se percebeu claramente? A Ela melhora foi rápida? dele, a gente foi percebendo uma melhora, mas quando o fisioterapeuta falou: "Vamos levá-lo pra água, pra fisioterapia com água bem quente, né, uma água bem quentinha", ali eu digo que foi um salto. Eu acho que ele teve 2 momentos de salto. Esse momento, que foi em torno de 6 meses, que ele estava na fisioterapia e foi pra piscina, e foi fazendo todo um trabalho de recuperação na água, a gente percebeu nitidamente. A fono também, que era constante, e quando, ele estava no centro de reabilitação e foi usado toxina botulínica, porque ele tinha a mão bem travada, acho que como o doutor, usou o termo, ele tinha isso travado, ele sentia dores, né, e aí quando ele usou a toxina, ele ganhou expansão no braço, na mão, no rosto, e aí foram os 2 momentos, se a gente pode dizer no todo, que foram marcos mais importantes. Então foi a medicação, aliada a todo esse, conjunto de profissionais. Quando a gente foi para o centro de reabilitação a primeira vez, eu acho que chama atenção, o médico não o conhecia e veio a tomografia dele. Saiu, a gente estava como se fosse, assim, num banco, um monte de gente, e ele chamou pelo nome do Rui. Ele falava: "Rui Martins", e o Rui se levantou. Naquele momento, ele tinha apoio ainda, mas ele se levantou. E aí o médico fez assim: "Só um minutinho, senhor, Rui Martins", e chamava, né, e aí ele tentava falar, mas ele não falava, mas ele foi indo para o médico: "Eu já vou lhe atender, senhor, só aguarda um pouquinho". "Rui Martins", aí eu falei: "Doutor, ele é o Rui Martins". Aí ele olhou para o Rui e fez assim: "O dono dessa tomografia não anda". Foi, pegou a tomografia e ficou 2 horas com ele. Falando do processo dele, porque de fato o processo dele, nesse sentido, foi muito, muito positivo, muito positivo. Carolina, a Fátima falou dessa contração muscular que a gente chama de espasticidade, né? Explica para a gente o que é isso e por que acontece com tanta frequência. Perfeito. A espasticidade nada mais é que o aumento do tônus muscular, que na prática isso é percebido com uma maior rigidez daquela articulação para fazer o arco do movimento, a rigidez daquele músculo que executa o movimento. Nos casos pós-AVC, ela acontece geralmente em 30%, 1 a cada 3 casos vão ter algum grau de espasticidade.
E a espasticidade a gente pode interpretar como se o cérebro fosse uma máquina central que se conecta com as estruturas e se comunica. Então a gente tem o cérebro descendo a medula, os nervos que saem da medula que chegam até o músculo. Então é um canal que se comunica como se fosse uma linha que se comunica continuamente. E o cérebro, nessa estrutura central, ele vai estar recebendo informações do corpo como um todo, vai processar essas informações, vai organizar essas informações e vai modular respostas adequadas para demandas e situações do nosso corpo. É como se fosse uma orquestra. Todo mundo tem que tocar naquele tom. E os circuitos dentro do cérebro é isso, o circuito tem que estar no seu momento, né? Nem para mais e nem para menos. Se a orquestra toca num tom acima, dá errado, mas se ela tocar num tom abaixo também. E as vias dentro do cérebro, de forma geral, elas funcionam dessa maneira. Quando a gente tem uma lesão, algo que machuca aquela estrutura, aquelas células que acontece no AVC, você vai ter áreas que estão com hipofuncionamento, que está um tom abaixo, e que estão tentando se recuperar, cicatrizar e com mediação de processos inflamatórios. E eu vou ter outras áreas que estão um tom acima, hiperfuncionante, por tentativa de compensação ou por desregular essa continuidade do trajeto do circuito. E tanto mais quanto muito quanto pouco, eles trazem desajustes e, no fim, a espasticidade é um desses desajustes. É uma resposta aumentada à contração muscular por um desajuste lá dentro do cérebro. Seria nada mais que um circuito desbalanceado, que vai provocar uma enorme confusão nessa proposta da reabilitação. Porque você tem um paciente que já perdeu mobilidade, que já perdeu capacidade funcional, que muitas vezes perdeu capacidade motora, e aí você tem um adjunto, que é uma rigidez excessiva, que tem que ser vencida para você trabalhar aquele músculo, trabalhar aquele movimento. Guilherme, não deve ser fácil conduzir a fisioterapia num caso desse, que o paciente tem, por exemplo, a perna esquerda, o membro inferior esquerdo, ele não mexe. E o membro superior, ele tem lá espástico, né? Como é que você faz a fisioterapia para processos tão diferentes? A espasticidade é um fenômeno interessante, né? Em alguns momentos ela ajuda a gente da fisioterapia, né? Então imagina só, aquele paciente grande, enorme, pesado, né? E que tem uma espasticidade na musculatura que estende a perna. A espasticidade acaba ajudando a gente a colocar esse paciente de pé, né? Mas ao passo que quando ele tem aquele membro superior travado aqui contra o corpo, aquela mão fechada, né? Que impede a abertura para fazer higiene ou para fazer um treino funcional, né? Atrapalha muito, né? Por isso a gente tem que utilizar uma série de recursos, tá? Por isso a importância da intervenção em equipe multidisciplinar, tá? Porque daí a equipe médica ela vai entrar com os recursos de medicação, toxina botulínica, o pessoal da terapia ocupacional vai fazer a confecção das órteses, né? Para que a gente possa posicionar esse indivíduo, para que a gente possa na fisioterapia fazer um treino mais eficiente, né? Então, realmente, como o Dr. Eduardo também comentou, as alterações elas são múltiplas, né? E a gente precisa, né, dessa visão geral com o esforço de todos para que eu, na fisioterapia, consiga atuar de forma eficiente, tá? Então, eu não consigo trabalhar realmente de forma isolada, né? E é o que a gente vê muitas vezes, é o fisioterapeuta lá de forma hercúlea, tentando trabalhar sozinho, mas realmente trabalhar com esses pacientes de forma isolada é muito difícil, muito complexo, né? E realmente o resultado nunca é o melhor, tá? Então, o tratamento, ele necessita, ele pede essa abordagem multidisciplinar, né, com intervenções realmente eficientes que possam facilitar a intervenção de todos os participantes da equipe. Ô, Eduardo, embora você seja jovem, você deve ter pegado ainda uma parte desse tempo em que não se fazia nada, né? Você tinha um quadro de espasticidade assim, como evoluíam esses pacientes? Que tipos de sintomas eles apresentavam? Essa é uma ótima questão, porque na minha juventude, nesses 30 anos que eu tô na área, a gente acaba vendo que ainda não melhorou tanto quanto deveria, sabe? Eh, talvez hoje
te interprete, né, esse sintoma que é a espasticidade, como eles falaram muito bem, tem um paradoxo importante, porque imagina que você tem um lado rígido, ao mesmo tempo fraco, sem movimento voluntário. Então tem um paradoxo que dificulta muito a vida das pessoas. E a espasticidade, a gente não trata espasticidade, a gente trata pacientes com espasticidade, que muda muito esse fato, porque desde o passado a espasticidade é ligada, até o nome dela é complicado. Quantas pessoas não, enfim, ela como cuidadora, aqui somos todos especialistas, ela como cuidadora especialista, Fátima, mas quantas pessoas sabem o que é isso, né? E os nomes que a gente se dá, geralmente são atrofias, são lesões, são espasmos, e infelizmente, não só os profissionais de saúde, mas a sociedade em geral, ainda interpreta isso como uma sequela. Que bom, você está vivo, É, você está, mas, é sempre isso, né? que bom, você está vivo, né? Graças a Deus, A sua qualidade de vida não está aquela, mas você está vivo. E, e talvez esse seja por desconhecimento. E esse desconhecimento é tão. Eu comparo como foi a demência há 30 anos atrás, quando as pessoas achavam que era normal com o envelhecimento, todos. E não é, né? Hoje tem tratamento e a gente sabe a importância. A espacidade está caminhando um pouco mais. São poucos os profissionais de saúde que a reconhecem, conseguem explicar para os pacientes. Então, os pacientes convivem muito tempo com dor, com o cuidador com dificuldade para trocá-lo, trocar uma roupa, para trocar uma fralda. E lembrar que o paciente espástico, ele também tem dificuldade para ficar em pé, para ir no banheiro, então ele tem mais infecção de urina, ele fica mais acamado, ele tem mais pneumonia, ele tem muito mais dor. E tem um trabalho interessante que acompanharam por 20 anos pacientes com sequela de AVC. Nesses milhares de pessoas, até 15 anos depois, as dificuldades para fazer alguma atividade eram menos de 20% para fazer pelo menos uma atividade do dia a dia. Mas 60% deles tinham depressão, e a depressão por causa de dor e por falta de controle de um membro, uma perda de autonomia e principalmente pela dor causada por por esse fenômeno que é a espasticidade. Então, talvez hoje seja importante a gente ter o conceito de trazer para todos os pacientes lá no primeiro momento, lá no hospital, que existe depois um caminho a ser seguido, e esse caminho não é só uma sequela, não é? O fisioterapeuta, às vezes, ele sai todo suado da sessão, é o crossfit do fisioterapeuta, o paciente muito espástico, porque realmente é muito cansativo para o paciente, então é muito complicado, e é no dia a dia, é dor, é dificuldade para autonomia, é dificuldade para o cuidador fazer a transferência, às vezes, para uma cadeira de rodas, é muito para o carro, para chegar no centro de reabilitação, a espasticidade interfere. Então é importante saber que existe um caminho, é tratável, e isso é passível de melhora junto desse longo percurso que o paciente vai ter a partir do AVC. Fátima, e o Rui teve esse tipo de problema Teve, no começo e foi teve. tratado como? Foi tratado, o fisioterapeuta fez uma série de intervenções, não só do movimento, como era muito fechado, ele usava, eu não sei o nome para isso, mas aqueles, eletrodos para dar uns choquinhos. Dá pequenos choques, não é? É, e aí ele foi fazendo isso de forma constante. Eu acho que a questão da fisioterapia na água, que eu não sei, eu pelo menos tenho essa sensação que realmente foi muito bom. Eu acho que é isso, ele teve por muito tempo a fisioterapia de forma constante, era religioso aquilo, e de fato foi ajudando, né, então aí foi o conjunto de todos. Mas ele teve essa questão que ele se queixava muito de dor. Isso era muito nítido. E a mão dele, de fato, era fechada. Então, ele fez a órtese, a TO também tinha uma série de outros mecanismos para ele poder não ficar fechando a mão, então a mão ficar mais aberta. Então ele fez uma série de coisas nesse sentido. Então, tanto em casa, eu tentava aprender tudo. Tudo que falavam eu tentava aprender para fazer mais vezes, né, porque os profissionais tinham um limite para eu levar no centro de reabilitação e tal, né.
Então eu acho que essa questão e ele foi valente, muito valente também, então eu acho que essa coisa incansável também. E nesse percurso a gente encontrou muitas famílias e alguns que falavam: "Ah, eu acho que ele não melhora mais que isso", eles sumiam do tratamento, as pessoas porque era difícil de cada um tinha uma dificuldade, muitas dificuldades, todos nós. E alguns sumiam, e aí desistiam. E eu ouvi isso: "Ai, mas que bom, ele pelo menos está vivo". "Não, mas ele tem 37 anos, ele é pai de um garoto de 2 anos". "Não, não aceito, não aceito, eu acho que pode dar certo". Tanto que na época eu lembro que quando eu era menina na escola, o avô de uma amiga teve, e ele ficava recluso num lugar, num quartinho separado. E eu tinha medo dele, porque ele também não falava, então quando a gente chegava perto, às vezes de curiosa para ver, ele tentava falar, saía aqueles então eu tinha pânico. O AVC para mim Era aquela era imagem. aquela imagem. E hoje a gente vê realmente, como a doutora trouxe, é outro panorama, ainda que eu tô falando de uma coisa de 18 anos que começou, né, mas são muitos anos de recuperação, de reabilitação, mas acho que de fato, né, Ô, Fátima, quantos profissionais, cuidaram dele, além de você, claro? fono, físio, TO e a neuro. E aí Teoterapia ele ocupacional, tinha né? a terapia ocupacional. Que a terapia ocupacional também eu não conhecia, então cada um foi fazendo tanto sentido, porque eu costumo dizer que a neuro ajudou ele a sobreviver, né, e aí seguir com a vida. E os demais, olho sempre para o físio, mas os demais é que deram condição de vida real, de qualidade. Então a TO, que eu não conhecia o trabalho, ela foi ajudando ele a cortar alguma coisa, então ele não ele era destro, justamente a mão que ele Perdeu. perdeu. Então, como é que escova dente, como faz a barba, como se troca. E ele era um homem novo e à medida que foi indo, ele queria muito menos apoio. Então o profissional da terapia ocupacional é aquele que vai dando liberdade, ajuda também na liberdade, na autonomia. Então, ele fez, por exemplo, a reabilitação num ambiente que simulava uma casa. Então, ele usou como estar na cozinha, no banheiro, para se trocar tênis, né, como é que coloca um sapato. E a gente não se dá conta como a gente está bem, a gente não se dá conta dos detalhes e do quão importante é tudo isso. Então, por exemplo, a barba, para um homem, né, é uma coisa diária, vai lá e faz. O Rui teve um episódio que eu cheguei em casa, a minha sogra e minha mãe em desespero, ele trancado no banheiro, na cadeira de roda. Ele tá trancado, não quer abrir. Abre, Rui. Quando ele abriu, ele estava cheio de Corte. cortes, mas numa felicidade. Pensa um homem feliz, que fez a barba depois de muito tempo, todo cortado, mas ele estava feliz. Ali, para mim também, eu entendi o quanto ele precisava daquela autonomia, da liberdade. E aos poucos foi isso, né. Então os profissionais ajudam a pessoa se reconstituir, né, a ter essa autonomia. Ele é um homem, né, que então ficou dos 37, 40, 40 e tantos, ele precisava, então, sair na rua sozinho, já se perdeu, já aconteceu tanta coisa, mas é isso. Eh, então, Mas foi assim que foi aprendendo, né? foi assim que foi aprendendo. É engraçado essa coisa da terapia ocupacional, né? As pessoas acham que quem faz terapia ocupacional é quem vai lá distrair aquela pessoa que está Nossa, doente, como é né? importante. Nós temos no SUS, eh, uma organização suficiente para dar esse atendimento multidisciplinar ao qual a Fátima se referiu, Em Carolina? teoria, sim, na prática existem vários entraves, né. Esses entraves começam com a orientação. Então, como eu disse no começo, muito se caminhou, mas falta muito, muito para a gente caminhar. Nós temos poucos trabalhos, assim, na literatura científica do Brasil que discutem essas nuances
da reabilitação no AVC. Existem trabalhos, mas eles não são volumosos, e são dados que ainda são muito alarmantes. O primeiro é a orientação. De forma geral, o brasileiro e mesmo a classe médica ainda subestima por desconhecer o que se atinge com uma reabilitação adequada, que é a importância da equipe, a importância de tratar adequadamente a espasticidade se tiver indicação de uma toxina botulínica. Então, isso é um dado que é extremamente alarmante, que é exatamente o que ela está contando, né? A gente pega pessoas que tinham uma vida, elas eram rígidas, tinham uma vida normal, e aí elas têm abruptamente uma perda da qualidade de vida e da independência funcional, que é uma das maiores medidas de qualidade de vida, que é o que a reabilitação vai arquitetar com todos esses profissionais. É devolver um pouco da independência funcional, não só isso, mas isso vai restaurar em muitos pontos a qualidade de vida. Então, a gente começa pela primeira dificuldade, que é a orientação. Um dos trabalhos recentes, e aí eu vou trazer dados que são mais recentes do que a sua história, coletados aí 19 para 2020, os pacientes demoraram uma média, mas são dados de centros grandes, de sul e sudeste, em hospitais universitários, então provavelmente os dados são melhores que a nossa realidade. Eles demoraram uma média de 9 meses para chegar ao centro de reabilitação, mas existem aí disparidades se você olhar o valor bruto. E a média de aplicação da toxina botulínica foi 22 meses, ou seja, 2 anos mais ou Pessoa com menos. espasticidade, 20, Exato, 2 anos para receber a 2 primeira anos. aplicação. Então a gente vê que a orientação e o acesso, eles ainda são um problema, né? E aí vai se desdobrando, porque o Brasil é um país continental e nós moramos em São Paulo. Na minha opinião, São Paulo é uma ilha de saúde perto das realidades, né? De subespecialistas, de capacitação profissional, do número de centros de reabilitações. Eu olhei e eu fiquei até assustada quando eu fui olhar qual é o censo demográfico das nossas especialidades, porque a gente ia discutir aqui. E eu vi que no Brasil tem mais ou menos 6.800 neurologistas, 30% deles estão em São Paulo. E a gente já sabia que a fisiatria, embora seja fundamental, é uma quantidade muito, muito, muito menor. E quando eu fui ler esse censo demográfico das entidades médicas, eu tomei um susto. Eduardo, me corrija se meu dado está errado, mas é algo próximo a 800 fisiatras no Brasil. No país inteiro. E 30% está em São Paulo. Então, é uma carência de profissionais habilitados para poder orquestrar todo esse compêndio que é a reabilitação. E aí é o momento que a neurologia tem que ajudar também, embora 30% esteja no estado de São Paulo, nós somos mais e a gente precisa trabalhar junto com essa equipe. Então, os problemas são muitos, né? Na teoria, como o senhor havia perguntado, existe, mas o acesso, a orientação ainda é muito deficitário, né? Eu falei os dados certos? É mais ou Tá menos. certo? Hoje somos 1.200 pro Brasil inteiro. 1.200, tá bom. Mas tá, né? Muita gente. Muita gente, né? Muito bom. E é interessante, né, Drauzio, aproveitando, o Guilherme vai falar também, porque a gente sabe que a gente tem muito fisioterapeuta no Brasil, parece claro isso, né? Mas não é bem verdade, porque a gente tem muito mais fisioterapeuta especialista em estética do que em reabilitação neurológica aqui no Brasil. Qual a diferença? Total, porque assim como nós médicos temos nossas especialidades, trabalhamos com reabilitação, a reabilitação ela tem marcos importantes e tem metas e tem objetivos muito bem definidos hoje. Nos últimos anos, a fisioterapia neurológica talvez tenha se desenvolvido de uma forma absurdamente expressiva, trazendo resultados que a gente consegue mensurar e trazer para o paciente, né? E se você faz um clínico que atende o paciente com AVC, que não vai nem demorar para reconhecer, na alta ele vai achar que está ótimo, ele vai dar o AS e está ótimo, não tem uma preocupação porque não conhece. O fisioterapeuta que não trabalha na área de reabilitação neurológica também não vai saber como abordar esse paciente. Às vezes falta o encaminhamento até do próprio fisioterapeuta para o fisioterapeuta especialista.
Guilherme, explica, assim, em linhas gerais, qual a diferença de você tratar um paciente imediatamente ou receber 9 meses depois do evento? A gente volta lá para aquela história da neuroplasticidade, né? Logo após o evento, a gente consegue conduzir esses processos neuroplásticos de uma forma mais adequada. O paciente ele não tem vícios, né? Ele ainda não tem aqueles vícios posturais, né? Ele ainda não aprendeu a não usar aquele segmento, então a gente consegue conduzir melhor esse processo de recuperação. Quando ele chega para a gente depois de 9 meses, ele já pode ter deformidades, ele já tem um monte de compensações, e a gente tem que, então, a gente tem que reverter todo esse processo. Então, quanto antes a gente entra com a fisioterapia na fase mais aguda da doença, né, isso facilita muito o processo de recuperação dele. E assim, uma coisa na fisioterapia neurofuncional, fisioterapia neurológica, é que a literatura mostra que as intervenções mais eficientes, elas são as mais simples e mais baratas de serem aplicadas. Por exemplo, Tá? A estimulação elétrica funcional, tá? Que é a do choquinho. Tá? O aparelho ele custa um aparelho excelente, custa R$ 700, tá? E você faz uma aplicação de excelente nível científico, tá? E você consegue ativar um grupo muscular específico, tá? Dentro de uma atividade funcional, né, que o indivíduo vai utilizar, e você ativa o músculo no momento específico, na intensidade específica que você determina que o paciente precisa naquele momento ideal. e Tá? uma pessoa da família treinada pode fazer? Pode fazer. A gente faz isso constantemente. Por quê? Porque não adianta ele ir lá para o consultório, fazer Claro. a estimulação, voltar para casa, ficar 3 dias parado e depois voltar de novo. Na verdade, a ideia é justamente essa. Então, olha, se a gente for pensar, o princípio do treinamento, ele tem que seguir 3 pilares básicos. O primeiro é o treino de tarefa específica. Tá? Se você quer que o indivíduo ele aprenda ou reaprenda uma habilidade, você tem que treinar aquela tarefa específica. Se ele tem que ficar de pé, não adianta fazer exercício com ele deitado, sentado, que isso não vai impactar na postura de pé. Se ele tem que ficar de pé, ele tem que treinar a postura de pé, isso é o treino tarefa específica. Segundo pilar é a repetição. O indivíduo ele precisa repetir, repetir, repetir. Isso não é durante a terapia, ele precisa repetir ao longo do dia. Tá? E ele precisa treinar ao longo do dia várias vezes. Tá? E o terceiro pilar é que, a depender do grau de complexidade, a gente precisa sempre iniciar pela tarefa mais simples e ir progredindo no grau de complexidade. Tá? A gente seguindo esses 3 pilares, fica bem fácil a gente conduzir o treinamento. Tá? E a gente introduz isso no dia a dia do indivíduo. Tá? Então, voltando lá para as estratégias de intervenção. Corrente elétrica. Se eu prescrevo um aparelho para o paciente, ensino ele a utilizar, ele usa uma das intervenções mais utilizadas no mundo, tá? Com alta evidência científica de que funciona, tá? E ele pode aplicar todos os dias, várias vezes ao dia, em vários grupos musculares. Tá? Outra intervenção extremamente interessante e também com alto nível de evidência científica é uma terapia chamada terapia induzida por contenção do movimento. Tá? Como o indivíduo ele tem um lado que funciona muito bem, tá? E um outro que ele tem um comprometimento, a terapia induzida por contenção do movimento, ela consiste em conter o lado que ele tem maior funcionalidade. E você força o uso do lado que ele tem a maior dificuldade. Então, na casa dele, se você deixar o indivíduo por conta, ele nunca vai usar o lado que ele tem mais dificuldade. Se você faz uma contenção, né, dentro de um período específico, numa tarefa específica, você induz o uso daquele segmento que ele tem maior dificuldade. Tá? Não é chegar e conter por conter. Obviamente tem uma organização de um contexto, né, de uma tarefa específica. Se o indivíduo precisar de alguma adaptação, a gente vai fazer adaptação, mas é uma intervenção que você não tem praticamente custo nenhum. Tá? Uma outra terapia, tá, também com evidência científica, é a terapia do espelho. Que não tem custo nenhum. Tá? E é uma terapia extremamente interessante. Tá? O que consiste a terapia do espelho? Vamos imaginar então que o indivíduo ele tem um comprometimento do membro superior esquerdo. Tá? Você sobrepõe o lado esquerdo com um espelho. Tá? E daí você pede para o indivíduo
fazer um movimento com os 2 membros, tá? Só que quando ele olha para o espelho, tá? No espelho está refletido o membro superior direito dele, Que tá bom. que tá bom, tá? E daí quando você pede para ele fazer, ó, abre e fecha a mão e você fala assim, ó, presta atenção no seu lado esquerdo, tá? Faça o movimento junto. Ele olha e ele tem a nítida sensação de que ele está conseguindo abrir e fechar a mão, tá? Então ele tem aquela motivação, consegue ficar na tarefa por mais tempo, né? E tem a sensação de estar fazendo o movimento. Lembra que eu falei que a gente entra no cérebro do paciente? Que a gente tenta entrar, chegar lá na área que foi lesionada? Então, nessa terapia, a gente faz com que o indivíduo fique mais tempo na tarefa e tente fazer o movimento por mais vezes. Sem essa estratégia, você pede para ele fazer o movimento, ele tenta 1, 2, 3, está difícil, ele desiste. É. Tá? E, por fim, uma outra estratégia que também não tem custo nenhum é a prática mental, que é justamente você mentalizar o movimento. Se você pensa no movimento, pensa nas fases do movimento, tudo aquilo que você precisa fazer para realizar uma determinada tarefa, você pensa nela antes de realizar a tarefa. Então, olha, na fisioterapia neurológica você tem várias estratégias consagradas na literatura, de baixíssimo custo, que você faz em casa e que pode trazer benefícios. Você estava falando, eu lembrei de um professor da faculdade, quando eu era estudante, que dizia que, olha, os que são canhotos dão ótimos cirurgiões, porque o cirurgião precisa de habilidade manual, é claro, né? E os que são canhotos são obrigados a usar a mão, o lado destro do corpo toda hora, para abrir micro-ondas, forno de micro-ondas, abrir porta, etc. Eles usam muito mais o Muito lado mais. direito, então, na verdade, desenvolvem uma habilidade, e é isso que vocês exploram, né? Sim, exatamente. E esses déficits cognitivos, como é a fisioterapia para esses casos? O Rui, da Fátima, teve isso, né? Dela ficar falando no ouvido dele o tempo inteiro, coitado. Então, quando a gente começa a reabilitação, um dos papéis do neurologista é tentar identificar quais nuances e quais sistemas foram comprometidos. A gente tentar quantificar e qualificar esses comprometimentos. Então, o motor, ele é sempre muito evidente, ele é sempre muito chocante, porque ele aparece mais rapidamente, né? Mas a gente teria os sistemas motores, a linguagem e a parte de cognição e comportamento, que são áreas diferentes do cérebro, né, que seriam responsáveis, mas elas interagem entre si e eles podem acontecer juntos ou separados. Então, quando eu pego essa parte cognitiva, tem nuances variadas. Então, a gente tem alterações cognitivas que você tem um prejuízo mesmo, como se fosse uma demência. A gente pode ter prejuízos específicos da linguagem e da fala, e esses prejuízos da linguagem, eles também não são iguais, então é muito importante qualificar e quantificar, porque eu tenho pacientes que têm um déficit na articulação da fala, e aí é um trajeto e um planejamento de reabilitação. Eu tenho pacientes que têm uma dificuldade na interpretação do que chega da fala até mim, e daí ele não entende absolutamente nada. Eu tenho pacientes que eles entendem, mas eles não encontram as palavras para organizar, mas ele tem uma resposta mental organizada. Então, isso seria a fala, que é um domínio cognitivo. E a gente tem o comportamento, as áreas de comportamento, que também estão associadas à cognição, que frequentemente elas vão aflorar aí em sintomas. Alguns evoluem com muita apatia e outros pacientes com alterações de liberação de comportamentos que antes estavam barrados por um freio social. E aí isso vem tudo junto e misturado e tem que ser uma avaliação individualizada. A gente precisa quantificar, qualificar, porque existem técnicas de você treinar e conversar entre a equipe de reabilitação para físio, para terapia ocupacional e para fono, criar estratégias diferentes. Então, é todo um organograma, né? Mas o primeiro ponto seria quantificar e qualificar, porque a gênese dessas alterações ela é diferente. E o tratamento é diferente. É também, diferente. claro. As técnicas que eles vão ter que usar são totalmente diferentes. Então, precisa ter. O ideal seria que nós estivéssemos, né? Nós tentamos estar em constante diálogo, né?
Ô, Fátima, agora conta pra gente como está o Rui hoje. Ele teve esse AVC com 37, 38 anos? É, ele tá com 55. Ele tem 55 anos hoje, É, portanto, 18 anos a mais. E agora? Então, é interessante que a doutora trouxe, porque eu sempre valorizei a reabilitação, em especial a fisioterapia, mas a questão da fala foi algo que é muito importante até hoje. Ele ficou 1 ano, mais ou menos, numa cadeira de roda até ele ter todo o processo. Quando ele foi tomando mais consciência das coisas, ele dizia: "Eu troco a cadeira de roda por poder falar". E sempre me pegou um pouco, porque ele tenta se expressar e é muito difícil. A sociedade, de forma geral, encara também com muito preconceito as pessoas com dificuldade para falar, né, então rapidamente rotulam, né, "Ah, ele é". Não dá para entender o que ele Não dá fala, para né? entender, não tem paciência. Hoje, num mundo tão acelerado, a gente percebe as pessoas não têm paciência de tentar entender o que ele tem para falar, porque ele ainda tem muita dificuldade. Ele se comunica bem. Às vezes eu brinco e falo assim: para quem não fala, você fala bastante, né. Ele se comunica bem, mas ele tem muita dificuldade ainda de expressar exatamente o que ele quer. Então ele teve aí uma questão cognitiva importante e também essa questão da fala. Tanto que na na reabilitação, a fono, ela chamava de pista fonética, porque ela foi percebendo que com pista fonética algumas coisas saíam. Então, se ele tivesse aqui e você perguntasse para ele, ele olha para mim, então: "Ah, é para eu falar alguma coisa, o nome do nosso filho". E aí ele olha para mim, eu falo: Aí ele fala o resto. Eu só dou a pistinha, ele segue. Então, ele teve um avanço. Hoje, ele tem uma compreensão muito melhor do que ele tinha, mas para temas novos, então, por exemplo, se ele estivesse aqui, talvez ele tivesse uma dificuldade de entender o todo. Ele pega em linhas gerais, mas ele se vem um tema novo, completamente diferente, IA, por exemplo, e aí a gente vai falar um pouco de um assunto bem novo para ele vai demorar mais, bem mais para processar do que as coisas que ele já tem como repertório de conhecimento. Mas hoje, ele foi na fotografia buscar um caminho também de se reabilitar. Ele tinha feito a fotografia, mas não trabalhava com aquilo. Ele buscou na fotografia, começou a fotografar pessoas com deficiência. Aí ele começou a fotografar atletas com deficiência. Chegou aí em 2 Paralimpíadas como fotógrafo. E enfim, foi construindo um caminho pela fotografia para ele se expressar, porque a questão da fala é ainda, acho que a maior sequela, se a gente pode dizer, mais que a motora. Ele não tem aquele ajuste fino para pegar um garfo, para fazer um corte, ele ainda tem a mão, caída e a perna ele tem aí aquela, eu não sei por que quem tem AVC tem uma voltinha quando anda, né, no passo faz uma voltinha assim, ele ainda tem um pouco, mas ele caminha, ele faz muitas coisas sozinho, ele tem uma vida relativamente normal, bem, e vai se desafiando também, ele se desafia por vezes, eu sempre fui ele eu gosto e eu acho que as pessoas precisam ser desafiadas para ter uma autoestima também maior, né, e pensando em qualidade de vida de paciente. E e aí pensando em acesso, não sei que não me foi perguntado, mas eu gostaria de falar como esposa de Claro. paciente, o que a gente percebe nos centros de reabilitação é que as pessoas, não só pela falta de conhecimento, mas também por uma falta, talvez, de um repertório, de se sentir segura em indagar um médico, eh, elas aceitam. Então, se ela não, por exemplo, o próprio Rui, quando eu fui na primeira vez atrás da reabilitação, me foi negado: "Não, aqui não tem, você vai lá na Lapa". Aí vou na Lapa: "Não, não é na Lapa, é lá no". E e aí eu fui, fiquei meio de plantão, entendendo como funcionava. Eu comecei a abordar as pessoas.
Então, é uma coisa que, se no primeiro não eu voltasse para casa, ele talvez estivesse em casa. Então, eu acho que, assim, o acesso é uma coisa importante para as famílias, porque quando a gente recebe a notícia, a gente não sabe o que fazer. Então, se não tem um protocolo para atender essas famílias e dizer: "Olha, o tratamento é isso, é aquilo e tal", é muito difícil a pessoa por si, sabe, o que que vai fazer? Vai fazer plantão num centro de reabilitação? Acho que eu sou meio maluca, eu fiz isso, mas não é um caminho, né, não é, eu acho que o normal. Então eu acho que pensar nesse conjunto de profissionais que é tão importante para fazer esse paciente sobreviver e viver, há de ser pensado isso no âmbito do SUS, né, por exemplo. Uma pessoa recebe uma notícia, qual é o protocolo para cuidar dessa família, dessa pessoa, enfim, acho que é isso. É. Ô, Fátima, eu estava falando, pensando aqui que sorte do Rui ter tido uma mulher como você. Vo me Ser cuidadora ou cuidar de alguém durante anos consecutivos não é uma tarefa simples, não é? De onde você acha que mulheres como você, porque em geral são as mulheres, não é? Em geral as cuidadoras são mulheres. De onde elas tiram essa energia que é necessária para viver esse dia a dia? Eu não sei. Acho que é particular para cada um, mas olhando para as mulheres de forma geral, de fato, nos centros de reabilitação são mães, irmãs, mulheres, são mulheres, em sua esmagadora maioria. Eu acho que mulher é um bicho mais teimoso, né, assim, acho que a mulher Não, não isso todo mundo desiste. concorda aqui, mas eu quero E aí saber. eu acho que a gente não aceita e quer. No meu caso, eu acho que eu aliei uma fé profunda ao fato de eu olhar e eu ter um menino de 2 anos de idade que precisava de um pai. Foi a minha grande mola. Acho que é o amor, né, que move a gente. O amor por ele e pelo filho. Eu não aceitava que meu filho não tivesse um pai, porque eu não tentei. Então eu tentei e ele tem. Ele tem 20 anos hoje. As mulheres são assim. As mulheres acho que têm uma as mulheres são cuidadoras e têm energia, porque a gente cuida de filho, marido, trabalha, tal, acho que é da natureza feminina. Eu não sei. Nós estamos chegando no final. Eu queria então ouvir de vocês o seguinte: o que que vocês acham que o país precisa fazer, que o SUS precisa fazer para dar esse tipo de atendimento? Como é que vocês enxergam isso? Começa você, Guilherme. Eu acho que precisa mais educação, eu acho que precisa mais treinamento, precisa mais disseminação de informação, acho que esse é o ponto principal. A gente precisa ter mais disseminação de informação e uma melhor formação dos profissionais que estão lá no SUS também, né. Acho que ainda tem muita falha na formação. Você, Eduardo. É, a parte boa, ou ruim também, é que não é só o SUS. É a nossa sociedade, que a gente precisa saber, enquanto sociedade e privado, convênio, SUS, que existem caminhos quando acontece isso. A Fátima ficou sozinha por um bom tempo, teve que aprender na raça, como é na grande parte de nós. Eu acho que falta conhecimento de profissionais da saúde, mas na nossa sociedade, que a participação social é um direito fundamental de todos nós. Nossa autonomia é um direito fundamental humano e a gente tem que ser valido a isso, né? O AVC é um exemplo clássico porque ele é muito comum na nossa população, né? 1 a cada 4 adultos acima de 50 anos terá um AVC, então é algo muito prevalente. Mas o direito à autonomia, a gente tem o direito de ver as pessoas que tiveram AVC trabalhando no shopping, no restaurante,
e tendo a sua vida plena, eu acho que falta, e ações como essa, eu acho que a chance desse bate-papo interessante é mostrar que existem vários caminhos e que a gente pode desenvolvê-los ao longo do tempo, como melhorou o tratamento do AVC, mas agora como nós podemos trabalhar o retorno desses pacientes de volta à nossa sociedade como um todo. Carolina, vamos dizer que você fosse eleita presidente da República. Aí você disse, Nossa, não, eu vou pôr ordem nessa coisa do eu não tenho tratamento do AVC. capacidade para isso. Mas, assim, concordo com o que os colegas falaram. Eu vejo essa questão orientação. A orientação, ela é da população, mas ela também é dos profissionais inseridos. A gente precisa de capacitação. Existe esse problema da densidade demográfica dos profissionais distribuídos no Brasil. Então, quando a gente traz dados que não estão bons no Sul e no Sudeste, eles estão muito piores no claro. Norte e no Nordeste. E essa densidade demográfica da distribuição dos profissionais especializados, ela é um problema. Eu acho que, de certa forma, a medicina online pode ser uma ferramenta para um país continental como o Brasil. Ela não vai resolver tudo, mas ela é talvez um ponto positivo aí para a gente espalhar conhecimento. O outro ponto que ela vem, né, comentando, que a gente tire os pacientes dessa luta sozinho, né? Esse é o primordial, que aí é acesso, orientação e diminuição da desigualdade. E quando a gente fala de desigualdade, não é só a desigualdade no acesso. Daqueles trabalhos que eu falei que não são muitos, mas a gente tem um trabalho no Brasil conduzido em alguns centros que comparou o desfecho dos pacientes pós-AVC do SUS versus do sistema privado de saúde. E os dados não foram bons para a nossa população. O que esse trabalho viu? O tratamento do AVC intra-hospitalar, ele melhorou muito. Quando se comparou esses centros, e aí a gente está partindo também de hospitais como que nós trabalhamos do SUS, que são hospitais de excelência. Mas o tratamento interno do AVC teve a mesma qualidade ou muito próxima do SUS para o privado, em termos das tecnologias oferecidas, do tempo de tratamento e do resultado final. E daí eles olharam só com 3 meses, é um período curto, mas o desfecho em 3 meses dessas duas populações que receberam um tratamento igual dentro do hospital, ele já é diferente com 3 meses. E no SUS, apesar dos pacientes que foram tratados serem muito mais jovens, eles têm um desfecho em 3 meses muito pior em termos de independência funcional. Eles estavam piores para se alimentar sozinho, para se vestir, para caminhar e para falar. Então, a gente vê que a desigualdade, porque aí tem N fatores, né? Que é a desigualdade social, que gera capacidade de acesso, capacidade financeira para comprar remédios, para fazer prevenção de fatores de risco, entre outros. E tem outro dado também que eu acho chocante, que um desses trabalhos de centros de reabilitação era um trabalho que estava estudando espasticidade especificamente, mas 74% dos pacientes que chegaram nesse trabalho tinham um cuidador. E desses 74%, só 7% tinham um cuidador profissional. Ou seja, alguém da família deixou de trabalhar para cuidar dessa pessoa. Então, tem toda uma rede de suporte, na minha opinião, que até para o paciente chegar na reabilitação, ela precisa melhorar. De suporte financeiro ou de suporte físico do cuidador. Porque como que você leva uma pessoa para reabilitar, se você tem a vaga, que é um problema, mas se você consegue a vaga, como que eu levo ela? E aí vem outro problema que os trabalhos mostram. 44% dos pacientes, quando pergunta por que você não tem acesso, eles falam que é o transporte. Eles gastam uma média aí, nesse trabalho, de 60 minutos para chegar à reabilitação. Então, é uma pessoa que deixou de trabalhar para levar, ela vai gastar 1 ou 2 horas para chegar lá, ela vai ficar lá 1 ou 2 horas. Então, o suporte ele tem que ser muito mais amplo em outros fatores da sociedade, né? E não é fácil, né? Por isso que eu não quero ser presidente. E para terminar, Fátima, você, do lado de
do outro lado dessa história, o que você acha que precisaria ser feito para as pessoas, outras mulheres, não passarem o que você passou? Eu acho que é a união de tudo que foi falado, né, porque se a gente quando por exemplo, como esposa, recebe um diagnóstico desse, mas ao mesmo tempo recebe um caminho das pedras, né, um guia, olha, aqui se faz isso, existe um protocolo com profissionais que sabem o que fazer, que sabem orientar a família para a família apoiar nisso, né, eu acho que a gente vê uma luz, né, no fim do túnel, não vai tateando para ver como é que as coisas acontecem. Então, na época eu de fato me ausentei, eu tive muita sorte no final, eu pedi licença no meu trabalho de 6 meses, e aí eles fizeram lá o conselho me deu os 6 meses, porque eu precisava do dinheiro, né. Eles continuaram me pagando por 6 meses, eu entrava em reunião uma vez por mês, online, nem se fazia reunião online, mas eu entrava em reunião online naquela época. Mas eu acho que tudo é a educação, tudo é educação. Educação da gente enquanto sociedade, de conhecer melhor, de entender melhor, a educação voltada para os profissionais e a educação em estabelecer um protocolo de atendimento que a população tenha acesso de fato, né. Tudo é isso, quando a gente recebe uma notícia, qualquer que seja, desafiadora como essa, mas tem alguém dizendo: "Calma, você não está só, tem uma série de profissionais que vão conseguir orientar e há prognóstico para o teu paciente aí, para o teu familiar". É completamente diferente, completamente diferente. Eu falo muito disso com as pessoas, de gente que teve "Ah, meu tio teve um AVC e tal. Ah, mas ele está lá em casa". Não, não deixa. Não deixa, as pessoas acham que é isso, ainda hoje acham que, ele está vivo, mas não faz nada, nada, é uma pessoa que ficou encostada como um móvel que não funciona mais, uma máquina que quebrou. É um pecado. Eu acho que, se eu tenho que deixar uma mensagem aqui no final dessa discussão tão interessante com profissionais tão competentes, é de que o acidente vascular cerebral tem que ser atendido nos hospitais o mais rapidamente possível. E, imediatamente, nós temos que pensar na reabilitação. E essa reabilitação pode durar muito tempo. E a sociedade tem que criar essa estrutura obrigatoriamente. Ela envolve diversos profissionais. Não existe um profissional que possa resolver todos os problemas que cercam as sequelas do AVC. Não adianta imaginar, eu contrato um fisioterapeuta que ele vai resolver o problema. Não, não é assim. São equipes multidisciplinares. Nós não podemos viver ainda hoje, em 2024, aquela situação do passado, em que as pessoas ficavam com sequelas horríveis jogadas num canto, num quarto das famílias. É sempre uma equipe multidisciplinar. No nosso portal você encontra mais de 100 podcasts. Eles versam sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe também Outras Histórias, o Saúde Sem Tabu e o Porquê Dói. Ele está no nosso canal e está também nos principais agregadores. Muito obrigado.